Fica com a gente, hein? Estamos começando a semana com dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Dr. Kleber, que é cardiologista, cirurgião cardiológico da Santa Casa, aqui com a gente, nos orientando sobre aquele cansaço fora do normal, aquela dor no peito que muitas vezes preocupa. Só que tem gente que se automedica, né, Luquinha? E não pode, né, Sola? pode. A gente está conversando bastante sobre isso. Agora a gente vai falar com a nossa querida Inês de Taubaté. Oi, Inês, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, Inês? Então, eu queria saber se eu tenho muita dor nas costas, falta de ar, e tem hora assim, o coração parece que vai dar uma parada e volta de novo. Queria saber o que significa isso. Você sente ele parar? É assim, sabe, aquela falta de ar muito forte, parece que para. E você nunca procurou um médico, Inês? Não. Ah, dona Inês. Vamos lá, doutor, uma orientação. Bom, essas queixas, elas muitas vezes são um pouco difíceis, né, de abordar assim no programa. É importante que ela passe por uma consulta médica, preferencialmente com um cardiologista, para que ela possa ser examinada primeiramente e fazer os exames que são necessários para fazer um eventual diagnóstico de algum problema que ela possa ter, não relacionado ao coração especificamente. Porque falta de ar não é o normal, né? A gente tem que nem sentir que a gente respira. Deixa eu só perguntar rapidinho aqui, o Paulo está preocupadíssimo, ele vai fazer uma cirurgia de safena no começo agora de julho, deve ser a semana que vem, e ele quer saber o que é a cirurgia de safena, os riscos que ele pode correr ou não. Tá. O Paulo tem 35 anos de idade. Jovem. A cirurgia de ponte de safena, ela é uma cirurgia para tratar uma doença isquêmica do coração, que é aquela doença onde ocorre uma obstrução, um entupimento das artérias coronárias e que fazem com que a pessoa tenha um risco de apresentar o temido infarto, o infarto agudo do miocárdio. E essa safena é retirada da perna? Nós temos alguns tipos de enxertos, que são as pontes, né, que podem ser obtidas da coxa e da perna, de um lado ou de outro, depende das condições desse enxerto, dessa veia, e também da ponte de mamária, que é a artéria torácica interna, que tem bilateralmente, e nós utilizamos essas pontes para superar as obstruções das artérias coronárias. É como se fosse um desvio. Como se fosse um desvio, um bypass. Por isso que são chamadas pontes. Pontes, né? Obviamente, a cirurgia tem os seus riscos de complicações cardíacas e também extracardíacas. Porém, nós consideramos que o risco de não operar frente à doença, ele é muito maior, infinitamente maior, do que a cirurgia de ponte de safena, que é a revascularização do miocárdio. Ok. Paulo, você tem 35 anos, você é super novo, você vai sair dessa assim, depois liga pra gente pra contar como é que foi tudo, né, Luquinha? Estão perguntando aqui o Sérgio se a dor no peito que você teve ontem foi porque o Corinthians perdeu pro Santos do Pedro Mariano. Eu achei ótimo. Nem liguei, viu, Sérgio? Valeu, Sérgio, pela participação Nem aqui. liguei. Só fazer um comentário aqui que a Elaine, filha do seu Alvarino, disse que foi atendida pelo doutor. Na verdade, o doutor salvou a vida do pai dela de um infarto agudo e está agradecendo muito, que diz que raros profissionais têm a postura que você tem. É competente, calma e ajudou muito a família. Isso Parabéns, viu, doutor Kleber? E tem gente dando em cima do doutor também, só que isso eu não vou comentar. Ah, meu Deus do céu. Bora então, a gente vai conversar agora com a Maria Solange de Taubaté. Oi, Maria Solange, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela participação. Vamos lá para a sua dúvida. É o seguinte, eu fiz uma tomografia do abdômen e nessa tomografia constou calcificação parietal na bifurcação aórtica. Eu gostaria de saber se é caso de verificar, se eu preciso ir num cardiologista. Tá, é uma orientação, né? Todo mundo faz o exame, não tem uma pessoa que não abra o exame e a gente quer fazer o diagnóstico, né? Todo mundo é assim. Ela precisa de uma verificação mais detalhada, doutor? A calcificação, ela não vem isolada em apenas um segmento da aorta, no caso, né? Tão importante quanto a presença de calcificação é identificar qual o diâmetro dessa aorta. Entendi. Então, dependendo do diâmetro, talvez ela precise de algum tipo de atendimento, de algum procedimento. Só pela calcificação, não. Mas é importante que ela faça um acompanhamento, no caso,
o especialista que faz esse acompanhamento é um cirurgião vascular periférico. Ok, então. Mas, ou como a gente tem mania, né, Luquinha? Eu não vou nem culpar a nossa querida amiga de Taubaté, porque eu também abro os exames. Viu? Eu também, Solange. Eu já entro na internet, que é mais rápido ainda para ver o resultado, né, Sol? Bom, hoje também é dia de cuidar da saúde da sua boca. E dores de cabeça e dentes gastos. Pode, de repente, ser bruxismo? Você sabe o que é bruxismo, na verdade? Agora o Dr. Sorriso vai explicar pra gente. Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Falando Nisso. Helena faz a seguinte pergunta. Ela relata que tem sentido dores de cabeça frequente, cansaço na face e apresenta desgaste na superfície dos seus dentes. O que poderia estar causando isso? Helena, normalmente o paciente, quando tem desgastes nas superfícies dentárias, ele tem o bruxismo, o ranger dos dentes. Vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas do bruxismo para você. O bruxismo e o apertamento dentário se caracterizam por alguns sinais e sintomas. O apertamento dentário se caracteriza pelo apertamento dos dentes. Esse apertamento pode provocar alterações musculares que pode desenvolver disfunção e desgaste dentário. Quais são os sintomas e sinais do paciente que pratica o bruxismo ou apertamento dentário? Dores de cabeça frequente em região temporal, na região frontal, na região de nuca e também dores faciais. Dores de ouvido ou zumbido. Estalos ao mastigar. Este já é um estágio mais avançado do problema relacionado ao bruxismo. Desgastes dentários e dificuldade ou cansaço em mastigar os alimentos também são sintomas que podem ser observados em pacientes que praticam bruxismo. Um paciente que pratica bruxismo, normalmente ele perde a superfície, com o desgaste, porque ele vai ficar apertando e rangendo os dentes, e o esmalte que protege o dente vai sendo desgastado com o passar do tempo. O cirurgião dentista, para o tratamento do bruxismo e para os pacientes que fazem apertamento dentário, pode utilizar como ferramentas as placas interoclusais, que servem para tirar as interferências entre os dentes durante o processo de abertura e fechamento. Podemos também utilizar o Botox, que tem a finalidade de deixar o músculo com uma potência menor, diminuindo assim o apertamento e o bruxismo noturno. E também podemos utilizar estimulação eletromiográfica. Essa estimulação eletromiográfica é realizada na clínica do cirurgião dentista. Se você tem esses sintomas ou tem alguma dúvida, você pode ligar para o telefone 3922-4296 e falar diretamente conosco. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Vale a pena você acessar ortovip.com.br para cuidar ainda mais do seu sorriso. E as sobreviventes de um crime chocante cometido por menores no Piauí devem ser ouvidas essa semana, na verdade ainda hoje. 4 meninas foram espancadas, abusadas e jogadas de um penhasco por um homem e 4 adolescentes. Uma delas não resistiu e morreu, e parece ter notícia nova aí, né, Sol? Pois é, o cidadão aí, o maior de idade que comandou esses menores aí, suspeito, né, chama-se Adão José da Silva Souza, de 40 anos, foi ouvido, acabou de ser ouvido pela justiça. Eu queria saber só o que ele alegou, o porquê desse crime. Entendeu, Luquinha? Tem coisa que não tem que ouvir, não. Tem coisa que tem que meter atrás das grades para sempre. É simples assim. Fica gastando tempo, a paciência e o nosso dinheiro. Crime hediondo não tem que ser ouvido. Tem que ir para a cadeia e pronto. Mas né, os direitos humanos para quem é desumano não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Bom, e no próximo bloco, uma empresa tem uma maneira bem diferente de gerenciar, porque colocou um gato como gerente de comunicação. Dá para acreditar nisso? Eu já conto para vocês, mas olha que recadinho legal. E quem assiste a gente, quem assiste Falando Nisso, tem bom humor. Vê aí. Meu Deus, acabei de acordar. Nossa! Meu Deus do céu! Vou assistir o Luquinha e a Sol Falando Nisso. Deixa-me ir. Tchau. Summer breeze makes me feel